Olá para todos, como vocês estão? Olá, gente, espero que todos estejam bem. E para começar, gostaria de apresentar a minha querida amiga Mia Fidelis. E ela é integrante do PET Biologia UFO e discente do curso de Ciências Biológicas e atualmente ela atua na área de taxidermia. Muito obrigada pela apresentação. Também gostaria de te apresentar, Jennifer Martins, estudante de Ciências Biológicas, integrante do PET Biologia e que atualmente realiza pesquisa na área da educação. Essa atividade é o Senta que lá vem Ciência, é o segundo vídeo, e o tema é a relação do biólogo com o espaço museal. Então, sentem que lá vem ciência. Então, gente, antes de iniciar o nosso assunto, o nosso bate-papo, eu gostaria de fazer uma breve introdução para vocês do tema. Temos que entender, enquanto sujeito social, que o museu ele vai servir como um instrumento na intervenção social, certo? Então, vamos viajar um pouquinho na história aí. O museu ele foi criado com o objetivo primordial de preservar o acervo. Só depois de um longo tempo que esse objetivo foi sendo um pouco mudado, para que também ele fosse um ambiente informativo, para passar informação. Só porque essa informação era muito mecanizada ainda, era um conhecimento muito passivo, não tinha interação diretamente do público com o mediador e o acervo. E só agora, na era da contemporaneidade, que o espaço museal tem buscado formas de interação com o indivíduo, trazendo ele cada vez mais para este espaço. E isso só se dá por conta das ações educativas. E aí entra o Museu de Ciências e como o biólogo pode atuar nessas áreas, como o biólogo vai, então, participar dessas ações educativas, né, Miriam? Sim, é muito importante a gente saber onde vai atuar, né, e como vai atuar para a gente atuar de maneira mais efetiva e significativa. Sim, e agora, Miriam, eu gostaria de te fazer a primeira pergunta e eu espero que a gente consiga aproveitar o máximo, certo? Certinho. Todo biólogo, bacharel ou licenciado, pode trabalhar em museus? E como funciona a contratação desses profissionais, Miriam? Então, Jennifer, a resposta é sim. Qualquer biólogo, seja bacharel ou licenciado, pode atuar no espaço museal. Esse profissional ele pode atuar no setor educativo, que é o setor responsável por desenvolver atividades voltadas ao público, ou também o biólogo pode trabalhar no acervo museal, né? Seja fazendo reparações, seja realizando pesquisas, ou apenas responsável pela curadoria do acervo em si. Para trabalhar nesses espaços, é necessário fazer parte de uma seleção, ou seja, um processo seletivo. E cada edital é específico para cada área desejada, seja para o setor educativo ou para o acervo. E esses editais possuem requisitos mínimos, né, básicos, para cada uma dessas áreas. E, por exemplo, se você está durante a graduação ainda, se você ainda é um discente, de ciências biológicas, por exemplo, você pode atuar no museu como estagiário. E é só entrar em contato com o museu que deseja participar para saber mais informações, ver como funciona. E é muito importante a gente fazer parte desses espaços, né? Então não perca a oportunidade se você tiver. E aí, Miriam, é muito interessante a gente entender como que faz, né, para o biólogo participar desse espaço, até porque o biólogo ele vai poder contribuir significativamente nas ações educativas, né? Sim, sim. E já que você falou sobre essas ações educativas, a gente percebeu que elas são muito importantes. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre essas ações educativas? Claro que eu posso, Miriam. Então, vamos lá. Em relação ao indivíduo, essas ações educativas, elas vão possuir o objetivo de ajudar no desenvolvimento do sujeito social e também potencializar as relações entre museu e indivíduo, porque é muito importante que essa relação tenha uma base forte. Eu vou dar um exemplo para vocês que estão aí em casa. Vamos supor que a Mia é bióloga, ela realmente é bióloga, mas vamos supor que ela faz parte de um museu de ciências. E ela, como mediadora e como gestora da parte educacional do museu, ela precisa criar uma ação educativa com base em educação ambiental, com uma temática de preservação da água. O que a Miriam, como mediadora, como responsável pela parte educativa, vai poder criar para deixar esse tema de preservação da água muito claro para os visitantes? Ela pode buscar por exposições,
Tem exposição de fotografia, exposição de vídeos, exposição de escultura e até mesmo de uma peça teatral. Ou seja, cada vez mais a mira buscar por ações educativas que sejam mais, vamos dizer, mais interligada com o indivíduo vai se sentir mais em casa, ele vai se sentir responsável por aquilo que ele está escutando. Ou seja, ele vai entender a importância da preservação da água. Vocês aí de casa, você, Miriam, também, consegue entender a dimensão da importância que o biólogo tem nas mãos? Porque o biólogo ele vai trabalhar diretamente com a consciência do indivíduo, ou seja, com o caráter humano. Nossa, e que responsabilidade, né, que o biólogo tem atuando nesse espaço. E a gente percebe que essas ações educativas envolvem diferentes áreas do conhecimento, né? E é muito importante a gente falar um pouquinho sobre essas áreas e essa relação com a ciência em si. Muito boa, Miriam. Muito bom posicionamento, para falar a verdade. Então, nisso, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Como funciona a interdisciplinaridade no espaço museal? Muito importante falar sobre isso, né? E, para começar, eu vou explicar o conceito de interdisciplinaridade. Esse conceito tem como base a relação entre as disciplinas congregadas sobre o mesmo tema a ser trabalhado. Ou seja, a gente percebe que a área de ciências é cercada por outras áreas do conhecimento, que essas outras áreas vão agregando toda a construção científica. Durante a graduação, um estudante assiste diferentes áreas com diversos conteúdos. E isso a gente já está criando uma interdisciplinaridade desde os primórdios do contato do estudante com as ciências biológicas em si. E após a formação acadêmica, o biólogo poderá atuar em diversas áreas dos principais campos da biologia. E quando falamos no espaço museal, nos deparamos com uma área muito multidisciplinar. Por quê? Eu posso usar como referência o Museu de Ciências e Tecnologia, que já temos duas áreas envolvidas, né, ciência e tecnologia, e nesse museu a gente vai ter em exposição alguns experimentos explicando diferentes conceitos, seja de física, de química, de biologia. E a gente percebe que existe essa toda interdisciplinaridade, sabe? É uma ação mútua entre essas áreas para a gente poder explicar um conceito e ficar tudo mais divertido. E a partir disso, a gente nota a necessidade de um museu de ciência ser interdisciplinar. E é indispensável, porque além de aproximar essas áreas, a gente vai estar construindo uma exposição mais coesa, né? Então, é muito importante o Museu de Ciências se ligar com outras áreas do conhecimento para ter um acervo, ter um museu perfeito em si, né? Muito importante isso, Miriam, porque a partir disso, né, dessas relações com outras áreas, o biólogo começa a sair da caixinha. Ele não vai pensar mais só de uma forma mais técnica, ele vai ter que pensar em formas mais interativas e alguns aspectos de outras áreas, como, por exemplo, a subjetividade, né, Miriam? Exatamente. E para falar sobre subjetividade, eu vou te fazer uma pergunta. Como o biólogo lida com essa subjetividade nas ações educativas? Será que ainda assim tal ação estaria no campo da ciência? Boa pergunta, Miriam. E este assunto já tem sido debatido há muito tempo. Como eu falei para vocês, gente, o objetivo primordial do museu era preservar o acervo. Depois, agora na era da contemporaneidade, que o espaço museal busca interagir mais com o indivíduo. Se ele busca interagir mais com o indivíduo, ele busca mais ações educativas. E se ele busca mais ações educativas, ele traz cada vez mais o indivíduo para o espaço museal. E isso gera para o indivíduo um certo conforto. Ele se sente em casa, ele vê o museu com outros olhos. E a partir do momento que o indivíduo vê o museu com outros olhos, ele abre espaço dentro dele que ele não abria, como, por exemplo, a subjetividade. Bem, a subjetividade é o espaço dentro do indivíduo que vai ajudá-lo a interpretar tudo que ele vê, escuta, toca, de acordo com tudo que ele já viveu anteriormente. Então, ele vai usar da experiência, do seu interior, da sua criticidade para interpretar. Jennifer, como assim? Explica isso direito. Então, vamos imaginar que a gente entra numa exposição de ciências sobre os impactos ambientais. E essa exposição não é mais como antigamente, tipo assim, não é uma exposição técnica, não está falando o conteúdo, tipo, de uma forma mais escolarizada. É algo
não formal. E aí o indivíduo entra nesse espaço e ele percebe que ele vai ter que abrir a sua subjetividade, o seu interior para interpretar aquilo. Né? Então, ele vai ter que deixar o espaço dentro dele ligado com o espaço fora. Então, ele vai trazer a criticidade, a subjetividade, tudo que ele já viveu para interpretar aquilo. Mas será que ele aprende? Com certeza ele aprende. A subjetividade também é um caminho para o aprendizado. E vale ressaltar, gente, que a construção do conhecimento científico se dá por meio da relação entre objetividade, subjetividade e verdade científica. Então, sim, o biólogo precisa buscar outras formas de interagir com o indivíduo, como, por exemplo, por meio da subjetividade. Muito poética a sua resposta, e a gente percebe que é uma construção mútua, né, entre o biólogo com o acervo e para o público. E isso é incrível, assim. E para a gente finalizar, eu gostaria de te agradecer por ter feito esse bate-papo comigo, né, que foi muito interessante. E eu gostaria também de fazer uma pergunta aqui para vocês, né? O que vocês acham do Museu de Ciências e dos outros museus, né, em si? Esses espaços, os museus, são áreas apenas para o aprendizado? O que vocês acham? Deixe respostas aqui nos comentários, que a gente vai ler todas. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Miriam, pela participação. Obrigada ao PET Biologia pela linda oportunidade. E eu gostaria de convidá-los para o próximo Sempre que Lá Vem Ciência da semana que vem. Então, não deixem de ver as nossas redes sociais. E eu gostaria de agradecer também por ter nos escutado até o final e de todos entenderem que o museu é muito importante para a nossa construção enquanto indivíduo. Então, gente, não deixem de visitar os museus de ciências, de artes, da pessoa, todos os museus que tiverem na sua cidade, em outras, porque a partir dessas visitas, desse encantamento com esses espaços, que a gente percebe que a cultura é importante e ela deve ser mantida, gente. Muito obrigada e um beijo. Tchau.